Prezado internauta, este é o meu segundo vídeo falando do arquétipo do Rei Midas. O professor Hélio Couto disse em uma de suas palestras que todo ser humano é um médium em potencial e verdade maior do que esta não existe, tá? Por isso que eu admiro demais o professor Hélio Couto, porque eu nunca vi uma pessoa, um líder religioso, um estudioso, falar uma verdade tão verdadeira como esta. Você, internauta, é um médium em potencial. Então, veja bem, quando você vai trabalhar com arquétipo, acontece toda uma sessão acelerada de mudanças, providenciada pela parte subconsciente do seu cérebro. Porque esta parte subconsciente começa a perceber aquela imagem determinada que você está diariamente visualizando. O interesse do subconsciente nesse assunto passa a ser imediato. Tá? E ele começa a tomar as providências, a buscar, a buscar conduzir a pessoa de acordo com as características daquele arquétipo ali, que o subconsciente está vendo na parede ou na tela no fundo de tela do celular, ou sobre a mesa, ou sobre a estante. Mas o arquétipo do Rei Midas, ele na verdade ele é um arquétipo muito negativo, porque tudo que o Rei Midas tocava, segundo a lenda, virava ouro. Então você corre o risco de sacrificar, de neutralizar, de anular pessoas, tá? Porque você quer a riqueza e o lucro a qualquer custo. Então, para qualquer direção que você se voltar, os arquétipos, o subconsciente, os poderes disponíveis para o humano vão estar fazendo de tudo a qualquer custo, tá? Sobre qualquer que seja a pessoa, tá? E se você usar esse arquétipo por um longo tempo, até mesmo por pouco tempo, o desfecho, o desdobramento pode ser muito negativo, inclusive trazer para o seu usuário um karma muito pesado. Porque com essa atitude você está alterando a vida das pessoas ao seu redor. Por isso a responsabilidade que você tem ao usar um arquétipo é muito grande. Quais são as informações do arquétipo que você usa? O que aquele arquétipo fazia? Qual é a história dele? Qual é a mediunidade que ele puxa para a vida da pessoa? Isso tudo é muito sério. Então, muitas vezes a pessoa aconselha o uso do arquétipo do Rei Midas, mas ela está, na verdade, ela está romantizando o assunto arquétipo, porque ele é muito profundo e ele é muito forte, tá? Faça uma experiência você mesmo e utilize, por exemplo, o arquétipo do arcanjo Miguel, tá? E você vai ver o peso que é, tá? Você vai sentir uma luta entre bem e mal, tá? E você passa a ser parte daquele desdobramento ali, sabe? Porque você está usando o arquétipo, né? E o arcanjo Miguel, ele luta, com o mal, ele domina, mas você já se sente mais pesado, tá? Pode até ser bom para a pessoa, depender do assunto que ela quer resolver, mas eu, pelo menos, quando usei esse arquétipo, eu me senti pesado, como se realmente tivesse pressionando algo mal e, sabe? Então mas assim, o arquétipo do Rei Midas, na verdade, se a pessoa vê esse assunto superficialmente, ela realmente tende a ir para a linha do romantismo, né? Mas assim, o bom é não usá-lo, tá? Porque, segundo a lenda ali, a história do Rei Midas, ele próprio imediatamente já voltou para o Deus que havia dado aquele poder para ele,
e ele mesmo pediu para aquele Deus tirar. Se você analisar bem, a fundo, você já vai perceber que é um arquétipo que não se usa. Porque o próprio Deus que deu aquele poder para o rei Midas, ele estava romantizado, ele estava irresponsável, né? E ele, bem no fim, nem aquele próprio Deus sabia o que tinha feito ao certo, né? Porque ele deu aquele poder para o rei Midas, mas sem pensar. E o rei Midas saiu e foi usar aquele poder. Só porque depois deu um problema. Porque tudo que ele tocava virava ouro, né? Até tem uma imagem na internet, tem uma imagem famosa dele, né? Ele pega num cacho de uva e a uva vira ouro. E daí como é que você vai comer ouro? Ouro não satisfaz o ser humano, né? Então não serve, né? Mesmo que a pessoa consiga riqueza e desenvolvimento aí financeiro com esse arquétipo, a dívida que ela busca para si é muito pesada. Tem que pensar nisso, tá? Então é um conselho que eu deixo para você, internauta. Não use esse arquétipo em nenhuma hipótese, tá? Porque todo ser humano é um médium em potencial. Não pense que você vai usar o arquétipo brincando ou experienciando, que isso não vai acontecer, tá? A partir do momento que você estabeleceu o arquétipo do rei Midas na sua parede, no seu celular, né, no seu jardim, ali já entra em ação, tá? Por quê? Porque todo ser humano tem mediunidade, uma coisa muito forte, tá? E quando ela é intensificada, ela age sobre a vida dos outros. Isso não é uma brincadeira, é um assunto muito profundo e não se pode romantizar um assunto como este. Pense sempre que você é um médium em potencial, independente da sua religião, independente da sua idade, independente de qualquer que seja a sua característica ou condição, tá? Pense todo o tempo que você é um médium em potencial, querendo ou não. A sua ida ou vinda para qualquer direção altera eventos todo o tempo, tá? Um dos motivos disso acontecer é este: você é um médium em potencial. Prezado internauta, deixe um comentário e eu terei maior prazer em interagir com você. Deixe o seu like, cuide-se direitinho, use coisas boas para que você esteja sempre bem. O arquétipo do rei Midas parece um arquétipo legal, mas não é legal não. Beleza, prezado internauta? Obrigado por assistir o meu vídeo.